paz do Senhor Jesus, amém? Estaremos iniciando essa nova revista, que tem o título A Importância da Palavra de Deus para o Bem-Estar do Ser Humano. Queria convidar vocês nesse momento a orar, curvar a sua cabeça onde você estiver, amém? Senhor Deus e eterno Pai, Espírito Santo, neste momento, Pai, eu quero pedir que o Senhor vai de encontro, Senhor, a vida de cada um neste momento. Que o Senhor, papai, possa curar, transformar, libertar. Senhor, nos dê entendimento, Senhor, da Tua palavra. E que a cada dia venhamos ser mais sábios, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Queria convidar os irmãos a, nesse momento, ler o texto áureo. Porque satisfaz a alma cansada, e toda a alma entristecida sacie. A verdade aplicada vai dizer: somente Deus conhece o íntimo da sua criatura, podendo então lhe trazer a cura de suas mais profundas dores, frustrações. O objetivo da lição é apontar a diferença do corpo, alma e espírito, apresentar o projeto de Deus para o ser humano, destacar a necessidade de restauração da alma. E o texto de referência está em Salmos 31. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa-se. Ser a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Eu me alegrarei e me regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos então de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa lição é, como já foi lido o texto áureo, que está maravilhosa. Para falar a verdade, eu quero parabenizar o autor dessa revista, né, que ele, com maestria, é o Isaac Mendes de Freitas. O homem comentou uma das coisas mais necessárias que hoje em dia, que é o conhecimento, conhecendo a estrutura do ser humano. Que ele, vamos ver em Gênesis, no capítulo 1, versículo 22, que diz assim: a primeira parte do versículo diz que Deus criou o homem à sua imagem, à semelhança. Esta afirmação nos dá a ideia de como o ser humano foi formado, sua estrutura em si foi criado perfeitamente. No entanto, o pecado tornou imperfeito e sua estrutura foi totalmente corrompida. Daí a necessidade de curar e restaurar em seu espírito, alma e corpo. Quando Deus criou o homem, em Gênesis capítulo 2, o versículo 7, vai dizer que Deus criou o homem do pó da terra, fez a embalagem e soprou em sua narina o fôlego de vida, que fez Deus o espírito, e o homem tornou-se alma vivente, ou seja, tripartites, ou três partes. O espírito que Deus soprou, fez primeiro a embalagem, depois soprou o espírito dentro do homem, e o homem foi formado alma vivente. Assim como Deus é em três pessoas, ou uma pessoa só em três, nós também somos. Então, nós somos a semelhança de Deus por causa disso. Deus pode separar essa divisão, como Pai, Filho e Espírito Santo. Nós, porém, é inseparável. Mas há a necessidade desta reconstrução, novamente, desse reencontro. A alma precisa ser curada. Porque o que é a carne? A carne, o apóstolo Paulo diz que há uma briga entre o espírito e a carne, para que este não obedeça. Ou seja, aquilo que o espírito quer, a alma
não quer. Aliás, aquilo que o Espírito quer, a carne não quer. Há uma divergência entre espírito, porque o Espírito, o que é o Espírito do homem? O Espírito do homem é a sede aonde Deus fala. Deus não fala no nosso ouvido, Deus fala no nosso espírito. Conforme a palavra diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Deus não fala no nosso ouvido, Deus fala no nosso espírito. Então, daí ao Espírito de Deus, Deus coloca as leis dentro do nosso espírito. Mas há uma necessidade da interpretação da alma e que a carne seja sujeita, que obedeça. Essa que é a questão, que a carne não quer obedecer às leis de Deus, que na verdade, como diz, porque ela está corrompida. E essa corrupção faz com que desobedeça ou desagrade a Deus, porque todo aquele que se inclina a obedecer os desejos carnais, a Bíblia fala que é morte, né? Mas aquele que se inclina a obedecer à vontade de Deus é vida e paz, né? Comentando sobre isso aqui, diz que Deus criou o ser humano de uma maneira perfeita, né? Mas, porém, pelo pecado do homem, acabou sendo um ser imperfeito, comprometendo aquilo que Deus criou com tanta perfeição, ao ponto de o ser humano ter uma necessidade de reestruturar aquilo que Deus fez perfeito. Amém? Glória a Deus. O espírito humano é imperativo que o cristão saiba que tem um espírito, visto que cada comunicação de Deus ocorre ali. Se o crente não discernir o seu próprio espírito, ele desconhece como comungar com Deus no espírito. Ou seja, o espírito é a sede aonde Deus habita. Se o cristão desconhecer essa parte, ou seja, obedecer mais aos desejos carnais, ou seja, mesmo que ele vá na igreja todos os dias, mas se ele não tiver a concentração, se ele não se concentrar para adorar a Deus, achando que pela carne ele vai adorar a Deus e Deus vai se agradar, ele está perdido. Ele vai no culto, é praticamente como aquele culto perdido, porque ele precisa se concentrar no Espírito para que ele seja alimentado da palavra de Deus. Senão não tem objetivo nenhum o culto que a gente às vezes não consegue se desligar das coisas do mundo, não consegue se desligar das dívidas, dos problemas, do trabalho, e isso afeta a vida espiritual, porque não dá vazão ao Espírito de Deus falar ao seu espírito, ou seja, ele não escuta, mesmo que a palavra esteja falando com ele não vai escutar, porque ele está envolvido com as coisas do mundo. E aqui também vai dizer a alma do ser humano. Um dos sentidos da palavra alma é pertencente a esta vida. Portanto, equivale à personalidade ou à própria pessoa. A alma está entre o espírito e o corpo. Pertence aos dois, está ligada ao mundo espiritual através do espírito e ao mundo material através do corpo. Através da alma, tenho consciência de mim mesmo, e as áreas da alma são mente, sede da alma, intelecto, pensamento, raciocínio, memória, vontade, instrumento para tomar decisões, poder para escolher emoções, instrumento para expressar-nos sentimentos, gostos, simpatia, alegria, tristeza, amor, ódio e etc. É igual o pastor falou, né? Uma coisa que eu estava lendo aqui e é muito interessante. Eu acredito que se encaixa aqui, porque o que adianta muitas das vezes a gente estar aqui, a gente estar em cima aqui, a gente está ministrando muitas das vezes, a gente está louvando, a gente está em qualquer área aqui, só que nossos pensamentos estão longe. É igual aqui na alma. A nossa alma, quando nós estamos aqui, ela tem a separação, tanto, acredito que a alma espiritual nossa, que é o nosso com Deus, e a nossa alma também, vamos colocar assim, o nosso carnal. Então, quando nós chegarmos aqui, nós devemos desligar tudo. Chegar ali e falar assim, não, peraí, esse momento eu devo adorar, esse momento, não, eu vou desligar tudo aqui agora, e eu vou ligar o meu espírito com Deus. Lógico que a gente tem que estar sempre ligado, a gente tem que viver
em Cristo. Mas nesse momento, esse pouco momento que nós temos aqui, tem que ser um momento ligado com Deus. Exatamente. Nós vemos o Espírito, o sábio Salomão diz que o Espírito, ele volta para Deus que o deu. A carne volta ao pó de onde era. E a alma? Essa alma, porque quem é a alma? A alma é o centro das decisões. Ou seja, o desejo, a vontade, as decisões, tudo parte da alma. Quem tiver, eu costumo dizer assim, quem tiver mais forte é quem vai vencer. Se o espírito tiver forte, se eu alimento o meu espírito da palavra de Deus, eu concentro na palavra de Deus, para eu estar lendo a palavra de Deus, eu estar na igreja ouvindo a palavra de Deus concentrado, eu consigo ficar mais forte, eu venço todas as lutas que a carne impõe para mim. Mas se eu trabalhar, ou seja, se eu tiver mais ligado às coisas material do trabalho, das preocupações do dia a dia, a carne vai ficar mais forte. Então, todas as lutas que vai vir eu vou perder, porque o espírito vai estar fraco. Os seguintes nomes aplicam-se ao corpo: casa ou tabernáculo, é a tenda na qual a alma do homem mora durante a sua viagem do tempo para a eternidade. Na morte, desarma-se a barraca e a alma. Involucro, templo. O templo é o lugar consagrado pela presença de Deus, ainda que não possa abrigar a plenitude divina. O corpo de Cristo foi um templo, porque Deus estava nele. Quando uma pessoa passa pela experiência do novo nascimento e é reconciliada com Deus, o corpo dessa pessoa torna-se um templo do Espírito Santo. Ou seja, porque muitas das vezes a gente comenta para a gente tomar cuidado com o nosso corpo, porque no momento que a gente aceita a Deus, na verdade Deus nos aceita, aquilo ali passa a ser uma casa onde Deus habita. Então, por isso, muitas das vezes a gente pede para a pessoa ter cuidado, porque não acaba sendo mais qualquer corpo, mas sim um templo, a qual é santificado para adorar ao Senhor e fazer a vontade dEle. Amém? Exatamente. Se comentam muito sobre essas questões que eu comentei, sobre a espírito, alma e corpo. O corpo, todos nós sabemos que volta ao pó, porque do pó ele veio e do pó, para o pó, ele retornará. O Espírito veio de Deus e volta para Deus, porque o Espírito é incontaminável, o Espírito não se contamina. E a alma? Essa é a grande questão da alma. A alma, quando no momento da desintegração entre o Espírito e a alma, no momento da morte, alguém vem buscar. Alguém vem, ou os anjos de Deus virá buscar a nossa alma, ou os anjos das trevas que virá buscar. Então, nesse momento, vale muito a quem a pessoa serviu. Qual foi a minha decisão aqui na Terra? Qual foi o momento em que eu servi? Então, isso é muito importante, porque o nosso espírito é a sede do Espírito Santo de Deus, que ele habita, é onde acontece o culto. A nossa alma, ela precisa ser educada, precisa ela entender as leis de Deus através do Espírito que está em mim, que Deus me deu. A carne, ela tem que estar sujeita à alma, ou às leis do Espírito. Eu tenho que trazer essa minha carne debaixo da sujeição, porque se eu não trazer essa carne debaixo da sujeição, ela tem que estar sujeita, porque a qualquer momento Deus pode me chamar. E se eu viver mais pela carne, simplesmente ao invés, no momento da desintegração, que eu esperar que Deus venha me buscar, virá outro ser me buscar. Então, esse momento, naquele momento, eu acho que muitas pessoas já presenciou o momento da morte de alguém. Uns parte rindo, outros parte gritando. Você vê a expressão do rosto da pessoa no momento da partida. Então, é algo extremamente necessário, porque todos nós devemos saber que o Espírito volta a Deus, que o deu. A carne volta ao pó de onde veio.
E a alma, alguém vem buscar. Ela é de direito daquela pessoa que nem no caso, ou o anjo da morte, das trevas, ou do próprio anjo de Deus. Exatamente. O interessante é que nem um exemplo, quando a gente entra na casa de Deus, a gente aceita a Deus. Nós temos um destino, nós estamos aqui por um objetivo, que é chegar aos céus. Ou seja, nesse tempo que a gente tem na terra, a gente temos que preparar nossa alma para o destino que nós almejamos. Amém? Exatamente. Isso. Essa alma, ela pode, por exemplo, quem é a alma? A alma sou eu. A alma é o meu intelecto, a minha sabedoria, onde o centro da decisão. Essa alma precisa ser restaurada através, como do mesmo jeito que Deus, quando Deus criou, que Ele tinha todas as leis de Deus, que Deus falava claramente com o homem, então ela precisa ser restaurada ao ponto inicial, novamente. Porque se eu não tiver essa restauração na minha alma, infelizmente eu vou me perder. Muito interessante mesmo. Essa daí até foi uma aula para mim. Então, até mesmo que muitas pessoas entram na igreja, às vezes, atrás de curas e milagres, e, na verdade, não é isso que ela precisa. Às vezes, ela está precisando de uma cura, uma restauração na alma dela, para colocar ela num destino que ela tem que seguir. Isso daí é bem verdade, porque, assim, nós ligamos a TV, nós vemos vários famosos, várias pessoas milionárias se matando. Mas assim, aí você olha ali, você para um pouquinho, você fala assim, mas essa pessoa é rica, essa pessoa tem dinheiro, essa pessoa tem posse. Então, assim, o que a pessoa pode ter financeiramente, ela tem. Mas ela não tem a melhor parte, que é aquela alma aliviada. Ela não tem aquela paz, aquele descanso de colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, nossa, que nem nós somos cristãos, por mais que nós não ganhamos bem, por mais que nós não somos milionários, mas a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente fala assim, ó, o meu amanhã já está reservado. Porque que nem o cooperador Edson falou, e é verdade, a nossa tranquilidade, a nossa alma, o nosso espírito está tranquilo. Isso é verdade. Exatamente isso aí. Eu acho que a melhor coisa que tem é você ter paz consigo mesmo, porque às vezes o dinheiro, a fama, ela te traz algo momentâneo, mas quando você deita, que é você e o seu eu, você não se sente bem, algo te incomoda. E nós cristãos sabemos que nós temos o Espírito Santo que conforta a nossa alma, que nos consola e nos faz acreditar que o nosso amanhã vai ser melhor, que se daqui nós fomos, amanhã nossa alma vai chegar no lugar que nós tanto almejou. Ou seja, nós passamos um período na terra, mas nesse período da terra, vamos se dizer que é uma viagem, porque nós estamos preparando nossa alma para uma vida eterna que nós tanto buscamos e esperamos ela. A obra-prima da criação. O ser humano é a obra-prima da criação do Eterno, criado conforme a sua imagem e semelhança. Assim, trata-se de uma criação distinta das demais. O Senhor Deus criou para relacionamento com Ele, com capacidade de escolher. Inclusive, usou essa capacidade quando da tentação no jardim, e de gerenciar a obra da sua criação. Portanto, é um ser racional, volitivo e sentimental. Ou seja, Deus, com toda a sua perfeição, Ele cria o ser humano, vamos dizer, algo perfeito, a imagem e semelhança dEle. Só que o que mais me chama a atenção é que Deus, Ele cria, e geralmente quando a gente tem uma ideia que a gente cria, a gente quer ser dono dela. A gente não quer dividir com ninguém, a gente quer ser 100% dono. Só que Deus, Ele cria e fala, ó, eu te criei, mas eu vou deixar você tomar as suas decisões. Ou seja, Ele é o Criador, mas deixou a gente seguir o nosso próprio destino através das nossas escolhas. Ou seja, eu posso estar na igreja 40, 30 anos e perder a minha salvação? Sim, por uma escolha. Ou eu posso caminhar na igreja e chegar à promessa com minhas escolhas? Sim, porque foi algo que Deus deixou para a gente escolher. Sim, aí entra a questão do livre-arbítrio e a onisciência de Deus. Para falar sobre a onisciência de Deus, é um pouco complicado. Eu vejo as pessoas dizendo assim, não, Deus sabe o que isso ia acontecer. Ah, Deus sabe que isso ia acontecer. Mas se Deus criasse o ser humano, dá a impressão assim que Deus criou o ser humano para errar. E eu imagino que Deus criou o ser humano
mas criou também, no momento do erro do ser humano, Deus já cria a alternativa. No Jardim do Éden, Deus dá o livre-arbítrio, e ele não mexe com o livre-arbítrio do homem. Ele cria o processo, mas ele não fica mexendo no processo o tempo inteiro. Eu me lembro de uma passagem de Abraão, quando Abraão chega para Deus e faz o seguinte questionamento. Diz assim: Senhor, tu disse que a minha descendência herdaria este lugar. Mas como é que eu sei que ele vai herdar? E Deus fala para ele, diz, olha, pega uma reise, pega uns pombos, pega ovelha e leva para um lugar, aonde eu vou te mostrar. E chega ali e Deus ordena para ele partir as reis no meio, que ele ia fazer um processo. E naquele processo diz que ele partiu e as aves do céu vinham para querer comer aquela reis, e Abraão diz que exortava, segundo a Bíblia, diz que espantava aquele. Diz que quando foi próximo das 3 horas da tarde, caiu um profundo pavor em Abraão. E, de repente, caiu um som sobre ele, e um fogo passou pelo meio daquelas redes, e queimou tudo. E foi onde Deus revelou para ele. Disse, olha, na verdade, 400 anos a tua descendência passará pela escravidão, mas eu vou julgar o pessoal, mas eles vão herdar essa terra. Ou seja, eu vejo assim, que a onisciência de Deus, ou para Deus mexer no processo, saber, para Deus revelar o que vai acontecer amanhã ou depois, há um processo para isso. Não é simplesmente dizer, não, Deus vai, aconteceu um acidente, porque Deus sabia que ia acontecer um acidente. Não, Deus vê que quando acontece alguma coisa, Deus já cria as alternativas, a menos que seja uma cilada que Satanás prepara, que aí Deus sabe, porque tudo só acontece com a permissão de Deus. Então, não é uma coisa tão simples para a gente mexer na onisciência de Deus e dizer, olha, Deus já sabia que isso ia acontecer. Então, pastor, mas assim, no caso, vamos colocar num acidente que nem o senhor deu o exemplo, mas Deus sabia que esse acidente iria acontecer, que nem no caso de Adão e Eva. Deus criou, Deus formou ele ali, eu imagino a alegria de Deus em criá-los. Só que aí, que nem o senhor falou, deixou o livre-arbítrio. Então, eles tinham a opção de chegar e falar, não, aquele fruto eu não mexo, assim como foi ordem de Deus. Mas eles mexeram. Mas Deus já não sabia que eles iam mexer? Deus já não sabia que eles iam cometer aquele erro? Então, mas o interessante comentar sobre isso é que eles foram induzidos ao erro, ou seja, a serpente induz eles ao erro. Por mais que, vamos colocar aqui, Deus sabia, eles foram induzidos. É a mesma coisa hoje. Nós sabemos que temos que adorar a Deus, que temos que ser fiel para ir ao céu, mas nós somos induzidos ao erro. Ou seja, saímos lá fora, tem as necessidades os da pratos carne, estão cheios. Os pratos estão cheios. Só que cabe a nós o livre-arbítrio. Dizer, eu quero cair na cilada, ou eu quero fazer aquilo que ordenou. Porque, na verdade, assim, Deus sabia que Satanás iria. Por isso que ele ordena a Adão para dizer assim, olha, guarda o jardim. Ele colocou ele lá para ele guardar o jardim, porque Deus sabia que Satanás ia lá. Agora, Deus também coloca sobre Adão, dizendo assim, olha, de todas as frutas você pode comer livremente, mas dessa fruta você não coma. E é justamente essa fruta que Satanás vai lá, porque Deus sabia que Satanás iria, mas Deus coloca a ordem no homem. Aí é que Deus coloca o livre-arbítrio. O que é que você vai obedecer? Você vai obedecer a mim ou você vai obedecer ao inimigo? Então, essa questão dessa escolha está dentro da gente. A escolha está dentro da gente. Tem até um programa que passou um outro dia na televisão, que diz assim, o final você decide. É você que está decidindo. A culpa não é de Deus, sou eu que decido. O final quem escolhe é nosso. O final quem escolhe é nosso. Quer dizer, é por isso que é importante a gente tomar as nossas decisões baseadas na palavra de Deus. Ou seja, se Deus fala alguma coisa para nós, não faça, então não devemos fazer. Porque se Deus sempre te mostra os dois caminhos.
Como ele diz em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 28, se não me falha a memória, ele diz assim: eis que os céus e a terra, eu tomo hoje por testemunho contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva, tu e a tua descendência. Eu imagino assim que Deus coloca o homem em uma encruzilhada, mostra qual é o caminho da destruição, qual é o caminho da morte e da maldição, mas mostra o caminho da bênção e deixa o homem ali. É o homem que tem que decidir para onde, a quem ele vai decidir. Então, eu vejo assim, a minha alma precisa receber a instrução do Espírito de Deus, o meu espírito precisa receber a instrução do Espírito de Deus, e o meu espírito precisa passar essa instrução para a minha alma, para que minha alma tenha um controle. Ou seja, tem um escritor que ele fala assim: eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles pousem. Se eles pousar, ele vai fazer ninho, vai fazer pintar. Então, isso são as questões dos pensamentos. Quando minha alma está estruturada, restaurada, o pensamento virá, mas eu impeço que esse pensamento faça morada dentro de mim. Então, eu expulso esses pensamentos. Pensamento de destruição, pensamento de coisa. Porque quantas pessoas estão no meio hoje, no meio das drogas, preso? Por causa de quê? Por causa de um pensamento, que nasceu no pensamento. As guerras e as lutas nascem na nossa cabeça. Cabe a nós, segundo a palavra de Deus, se nós obedecermos às leis de Deus, cabe a nós expulsar, tirar esses pensamentos, ou impedir que eles façam morada. Com o quê? Louvores, palavra de Deus, enricar o nosso cérebro com coisas divinas, e não com as coisas daqui da terra. É verdade, igual o cooperador Edson estava falando, é verdade, porque o mundo ele está aí, ele nos proporciona momentos maravilhosos. Aos olhos do homem, momentos prazerosos, são bebidas, são mulheres, são baladas. Só que assim, vale a pena? Vale a pena eu largar a minha salvação? Vale a pena eu perder a minha salvação por aquele momento? É aí que está. Porque assim, é que nem o senhor falou, é verdade. Às vezes a gente passa aqui 40 anos, 50 anos aqui, e por um pequeno deslize, a gente vai lá e perde a salvação. Então, vale a pena? Então, por isso é muito importante a gente conhecer as leis de Deus. Porque quando a gente conhecemos leis, a chance de a gente errar é menor. Um exemplo disso: se a gente matar, a gente sabe que a gente vai preso. Ou seja, a gente vai fazer de tudo para aquilo não acontecer, para a gente não ser preso. Um ser humano, quando ele conhece as leis de Deus, ele se guarda para não cair em tentação e, no final, ele conseguiu o seu maior objetivo. Exatamente. Porque se nós não nos guardar contra as coisas que vêm sobre a nossa vida, com certeza, como eu já fui no Banco Central do Brasil, onde tinha as pilhas de dinheiro. Quer dizer, você passando uma dificuldade todo dia, mas o dinheiro não é seu. Então, o que adianta você pegar ali? O primeiro que você vai preso, você não sai daquele dinheiro. Você está vendo o dinheiro dos outros, então deixa lá, é dos outros, não é meu. Eu preciso conquistar as coisas, eu preciso ter paz. Como Jesus Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos a dou como o mundo dá, porque o mundo tem um padrão de paz deles. Mas a palavra de Deus tem um padrão de paz diferenciado da paz do mundo. É igual ao nosso corpo, né, pastor? A gente não pode se apegar com esse corpo, porque ele veio do pó e vai ter uma hora que ele vai voltar para o pó. Exatamente. A gente tem que se apegar com a nossa alma, porque que ela vai ter um destino no final. O corpo, nós sabemos qual é o destino dele. Agora, a alma, nós vamos saber quando a gente chegar lá, né? Porque eu não vi uma pessoa que foi e voltou para contar como é que é do outro lado, né? Aí basta a gente ter a nossa decisão. Se você acha que o céu existe, segue ele. Agora, se você acha que não existe, eu não quero esperar chegar do outro lado para descobrir. E se eu chegar lá, eu não vou voltar para te contar. Então, eu vou guardar minha alma para chegar lá com o pai, né? E o mais interessante, eu acho que é para resumir tudo, o final, quem escolhe é a gente. Exatamente. Final, a decisão está na nossa mão. Isso é verdade. A decisão sempre está na nossa mão.
E o 3.2 vai dizer: é preciso fazer uma autoanálise. A doença da aquietação também aumenta quando somos incapazes de compreender ou experimentar significados em nossas vidas, até que nos livramos da inquietação causadas por nossas limitações, até que estejamos livres da obscuridade, da falta de significado, não podemos ter paz em nossos corações e em nossas mentes, por meio de uma morte e ressurreição. Cristo providenciou recursos para combater inimigos de paz. Às limitações naturais, Cristo responde: tudo é possível ao que crê. A escravidão da culpa, podemos responder: quem tenderá acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem o justifica. A escuridão da falta de significado, podemos proclamar o resplendor de Cristo. Ele é a essência e propósito da paz verdadeira. Quando nós falamos assim do eu, nós não podemos, de maneira nenhuma, abandonar a alma, obedecemos às leis carnais, porque o que acontece? Nós seremos atacados por vampiros da emoção, chamados vampiros da emoção, que nos ataca diariamente, ou seja, às vezes a gente faz uma compra em uma determinada loja, não consegue pagar por falta de dinheiro, ou por falta de emprego, ou coisa assim. Quando pensa que não, os credores começam a te cobrando, olha, vamos te levar o nome para o SPC, vamos te processar, e coisas por aí. E aí a primeira coisa é você não atender mais o telefone. Quando você chega, está com alguém em casa, que o telefone toca, você já vai com medo para o telefone para atender, porque sabe que a pessoa cobrando. Então, aquilo vai te corroendo, aquilo vai tirando a paz. Você não consegue, às vezes, você não consegue orar, chega na igreja, a cobrança já vem em cima, e por que não dizer, entre outras coisas, ciúmes, desejos que impedem a comunicação entre Deus e o homem. E tudo isso vai afetando a nossa paz. Porque o que acontece? Nós temos que ter tranquilidade para responder à altura a Deus os nossos problemas, ou entregar os nossos problemas, tudo o que nós passamos, alimentar-nos da palavra de Deus e não da nossa carne. Porque se nós alimentarmos da nossa carne, nós seremos sufocados por ela por causa dos desejos pecaminosos. E aqui no título diz assim: é preciso fazer uma autoanálise, né? A Bíblia vai dizer que, até no texto da ceia, diz, né? Examine-se o homem a si mesmo, que nem um exemplo. Se o Salmi está com enfermidade na alma, eu não vou conseguir identificar o problema dele. Eu só vou conseguir identificar o problema dele se ele chegar e comunicar para a gente. Ou seja, quantas pessoas estão no nosso meio, mas estão com a alma destruída, e tem dificuldade de comentar. E a Bíblia vai dizer, até mesmo em Eclesiastes, que é melhor serem dois do que um, pois se um cair, haverá outro que levante, mas é do que estiver só, pois caindo não terá ninguém que o levante. Ou seja, você, com o decorrer do tempo, ter problemas com a alma, é normal, porque nem todos os dias a gente vai estar bem. Só que eu tenho uma escolha de, quando eu estiver mal, pedir ajuda, ou ficar do jeito que eu estou e morrendo aos poucos. Amém? Isso. Nós, no computador, a gente escreve e apaga tudo que a gente escreveu. Na nossa mente, não é assim. Na nossa mente, aquilo que a gente vê ou ouve, por mais que a gente queira apagar, a gente não consegue. Gravou uma vez, aquilo fica gravado, e aquilo a gente quer apagar, não consegue apagar, vai levar para a cama e vai atrapalhar o nosso sono. Quando é coisa boa, dificilmente a gente grava. Agora, quando é coisa ruim... Até mesmo quando a pessoa está aprendendo a andar de bicicleta, passa um tempo, ela lembra da primeira queda ainda, né? Porque não sai do pensamento. Então, são os impactos da mente que só Deus, com a borracha do Espírito Santo, consegue apagar as mágoas. Lançar por terra tudo aquilo, todo o nosso sofrimento, porque quem
Quem não se lembra do passado, quando não era cristão, que às vezes tem até nojo do seu passado, né? Lembra das coisas erradas que fazia, diz, não, eu não quero, tem coisas que eu não quero nem lembrar, eu quero mais esquecer, quero que o Espírito Santo apague dentro da minha vida, que eu não quero lembrar disso, ficar na lembrança. Mas é isso aí. A mesma coisa, né, pastor? Quando Pedro nega Jesus 3 vezes, o que ele precisa não é de uma cura física, é uma cura na alma. Na alma, exatamente. Não, e o 3.3 vai dizer: não somos autossuficientes para vencer. Deus deixou isso latente nas Escrituras, em um dos momentos da caminhada de Israel no deserto, quando esses em desobediências foram punidos por uma praga de serpente, e muita gente morreu. Mas quando o seu povo se voltou em arrependimento, ele orientou Moisés a levantar uma serpente de bronze sobre uma haste, e todos os picados de ovelha olhavam para ela, e todos os picados que olhavam para ela, o veneno não fazia efeito. Havia cura imediata. Isso tipificava nosso Salvador Jesus, que seria levantado na cruz para trazer a cura contra o veneno do pecado. Isso. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado também. Muito forte isso aí, pastor. E o interessante aqui, o título mesmo já vai dizer, né? Nós não somos autossuficientes para vencer. É igual o senhor falou assim, eu vejo também muito aqui a questão do livre-arbítrio. Porque assim, nós temos a opção de errar e de não errar. Mas nós não somos autossuficientes para vencer. Ou seja, nós precisamos de Deus. Nós precisamos que a nossa alma esteja alimentada. Nós precisamos que o nosso espírito esteja em conexão com Deus. Nós precisamos realmente estar alimentado de Deus. Não adianta nós sairmos aí fora, falar assim, eu escutei a palavra hoje aqui, mas sair ali fora ali e começar a fazer tudo errado de novo. Não adianta. Nós temos que ter a ciência que a cada dia, dia após dia, nós precisamos de Deus. Exatamente. E aquele negócio, né? A gente faz até onde a gente pode fazer. Até onde a gente pode fazer. Quando não dá, Deus vem e faz a parte dele. Amém? Nós queremos agradecer a vocês que gastaram um pouco do seu tempo para, não vou dizer gastar, né? Investiu para aprender a palavra de Deus. E na próxima lição esperamos vocês. Deus abençoe e tenham um ótimo dia. Glória a Deus. Vamos orar. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te glorificamos, Senhor, que vem, Senhor, tocar em cada vida, Senhor, que estiver assistindo esse vídeo, Senhor. Meu Deus, que as pessoas, Senhor, sejam transformadas, Senhor, que venha cura, Senhor, interior, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, fortaleza, Senhor, e que essas pessoas, Senhor, venham, Senhor, entender, Pai, que o Senhor é a alimentação da sua alma, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, fortaleça a nossa vida, Senhor, e dá-nos um dia maravilhoso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.